Somos alunos da Uninter do Polo da Asa Norte, em Brasília, do Distrito Federal. Falando de cultura, especificamente sobre a cultura imaterial, que são os valores, hábitos, crenças que um grupo de indivíduos preserva em respeito aos seus antepassados para a geração futura. Para resgatar essas memórias está conosco o Sr. Cleófas, que irá compartilhar suas experiências, sua infância, valores e costumes que foram passados pelos seus pais. Bem, meu nome é Cleófas Florentino Santos. Eu sou filho de um alagoano com a sergipana. Nasci em Aracaju, filho de 18 irmãos, nós éramos 18 irmãos. Tá? Hoje somos 9 vivos. Nasci em 1942, 14 de julho de 42, vou fazer agora 74 anos. Saímos de Aracaju, meu pai nos levou para o Rio de Janeiro no tempo da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Eu tinha 2 anos de idade. Chegamos no Rio, fomos morar em Niterói, num bairro chamado Engenhoca. Tá? Esse bairro, meu pai fez concurso para o DASP, Ministério da Fazenda, que o DASP era ligado ao Ministério da Fazenda. Esse órgão do governo nos deu uma casa, forneceu uma casa para os funcionários. Ali nós crescemos nesse local, nesse lugar. Fiz minha infância primário, tá? Fiz o primário num colégio chamado Menezes Vieira, não esqueço até hoje. Professora chamada Letícia. Tá? O menino ele se liga na professora, né? Pela beleza e tal, fui ligado ali. Aquele colégio, né, nós aprendíamos o civil, cantar o hino nacional, todo dia de manhã cedo, entrar em forma. Nós tínhamos um lanche muito bom, não esqueço, era mingau de sagu. Outro dia era mingau de fubá, outro dia era bolo de fubá, era leite, era com chocolate e tal. E isso aí nós fomos crescendo assim. Eu estudei até os 12 anos de idade. Meu pai muito pobre, com muitos filhos, mas 2 vós nas costas, uma avó cega e uma outra que era a mãe do meu pai, a cega mãe da minha mãe. Eu tive que trabalhar cedo, muito novo, com 12 anos, fui trabalhar com 12 anos. E esse meu trabalho era para ajudar meu pai a sustentar os filhos. Meu pai, eu fui para o Exército em 61, fui para o Exército, no Rio de Janeiro. O meu pai veio transferido para Brasília, naquele tempo existia tal de dobradinha. O funcionário era convidado, se queria vir a Brasília, para ajudar no crescimento de Brasília, na fundação. Ele tinha um salário dobrado, com casa. Então meu pai veio com a família, pai da família, com 12 irmãos. Eu fiquei no Rio de Janeiro, estava no Exército. Em maio de 62 eu dei baixa, dia 18 de maio. No dia 20 de maio eu peguei um avião, vim para o Rio. Importante traçar, o avião hoje daqui para o Rio, 1h30. E hoje, naquele tempo, era 3h50 de avião. Tá? Então, Brasília, ela foi criada basicamente pela nordestino. A cultura nordestina imperou aqui profundamente. Tá? Eu cheguei aqui, não tinha nada, na Asa Norte não tinha nada, tinha 2 barracos de madeira, que eram 2 hotéis de madeira, tá? Um hotel chamado Juntargenita, no Santos e tal. A primeira escola fundada aqui na Asa Norte foi a escola na 306 Norte, o Centro de Ensino Médio Fundamental na 306 Norte. Em seguida a Escola Parque na 304, tá? Que a Escola Parque, por sinal, existe uma história da minha, que a minha filha que formou medicina agora estudou lá, e meu filho de 8 anos hoje estuda lá hoje, tá? A escola é referência. Uma segunda escola muito boa é na L2, a CIEM, onde temos aí um Paulo Otávio da vida que estudou lá. Tá? A minha primeira ex-mulher, que é médica, estudou lá também. Tá? E a Brasília cresceu basicamente, fundamentalmente, pela cultura nordestina. Sabendo o seguinte, que Brasília foi construída para abrigar 500 mil pessoas. Era a cidade administrativa do país. Né?
do funcionalismo. Hoje tem 3 milhões de pessoas. Vocês têm uma ideia como cresceu absurdamente, porque eu comprei o primeiro carro em 1970, tinha 5 mil carros em Brasília. Hoje tem mais de 2 milhões de carros. Tá? Então, viu o crescimento, viu o desenvolvimento, a segurança era maravilhosa e o fundamental na parte de ensino, de estudo, existia respeito, confiança no professor, respeito no professor. O professor era um segundo pai, era uma escola era uma segunda família. Só que ali você aprendia a base fundamental do que você ia ser na vida. Em casa você aprendia educação, na escola a base do que você ia ser na vida. Só que essa base era feita com respeito, com carinho, com civismo. Existia o civismo, respeito ao hino nacional, respeito à bandeira nacional. E, fundamentalmente, o professor é respeitado como um ser, não Deus, mas um ser superior à criança, que hoje não existe mais, né? Hoje a criança, ela desrespeita, ela fala que não, ela grita o professor, tá? Ela desvaloriza o professor era valorizado, hoje é totalmente desvalorizado. Por culpa, eu creio que por culpa da base do lar de casa. O filho em casa, se ele fosse ensinado a respeitar um professor como algo fundamental na sua vida, tá? Que eu tenho, o meu professor foi algo na minha vida fundamental, marcou a minha vida. Ele hoje seria, uma criança seria bem diferente.